Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre autoridade. Eu vou começar explicando o que é autoridade. Autoridade é quando alguém manda e os que estão abaixo dele têm que fazer. Por exemplo, não sei se vocês já trabalharam no exército, mas quem já trabalhou no exército conhece muito bem o termo autoridade. Aquele que está acima dele, aquele general, geralmente fala o que os outros devem fazer e aqueles outros fazem exatamente, os soldados fazem exatamente o que o general manda. Né? Na Bíblia nós temos uma história justamente de um soldado romano que fala sobre autoridade, né? Ele fala para Jesus: olha, eu conheço a autoridade, eu falo para os meus servos o que eles devem fazer e eles fazem, e eu sei que você tem autoridade. O servo reconhece a autoridade do mestre dele, e o soldado romano, ele reconhece a autoridade de Jesus sobre a doença, e por isso ele pede a ajuda de Jesus para curar o servo dele. Então, a autoridade é exatamente isso, quando você manda alguém fazer algo e a pessoa imediatamente faz, sem pestanejar, sem questionar e sem nenhum problema. Isso é autoridade. E Jesus tinha grande autoridade em tudo que ele fazia. Por quê? Porque ele estava com Deus, ele estava cheio de Deus. E hoje eu vou começar falando com vocês sobre por que ele tinha essa autoridade e para quem ele passou em diante essa autoridade. Vamos lá. Quero que vocês abram a Bíblia no versículo 17 do capítulo 5 de Lucas. Enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Aqui fala bem claramente que o poder de Deus para curar estava sobre Jesus. Jesus tinha o poder de Deus para curar as pessoas. Isso é uma coisa inquestionável que mostra como Deus estava em Jesus de forma completa e perfeita. Isso mostra claramente que Deus era Jesus e Jesus era Deus. E por isso, se Jesus fez alguma coisa, era porque era vontade de Deus. Continuando a história, no versículo 18, fala o seguinte: alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e os mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aqui nós vemos claramente que Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados e para curar as pessoas. E essa autoridade que ele tinha era uma autoridade que vinha de Deus, mas ele usava ela na terra para fazer as coisas que Deus queria fazer aqui na terra por meio de Jesus. Se a gente olhar para o livro de Mateus 9, versículo 8, a gente pode ver que eles falam mais sobre a autoridade, é um pouco diferente. Olha o que diz: o homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Quer dizer, a autoridade ela foi dada aos seres humanos. E Jesus, pelo nome de Deus, conseguiu curar o homem. Então, essa autoridade, ela não vem só para Jesus, ela vem pros seres humanos. E as pessoas naquele tempo entendiam isso já, que não era uma coisa só de Jesus, era uma coisa que qualquer um que cresce no nome de Deus poderia fazer isso. Em Marcos 2, 9 a 11 fala a mesma coisa. Olha só que interessante. O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Jesus falou claramente que ele tinha autoridade na terra para perdoar pecados. Então olha que interessante, ele fala autoridade aos homens, autoridade na terra, por meio do poder de Deus. Isso quer dizer que o mesmo poder que vinha para Jesus também vem para nós hoje, porque ele foi dado aos homens para que na terra pudéssemos fazer as obras que Jesus fez. Eu gostaria de falar muito mais sobre esse assunto, mas fica um pouco difícil para mim falar muito tempo. Eu tenho as crianças que, como você pode ver, estão aqui. E por isso hoje eu vou falar só isso.
Mas eu vou continuar falando sobre autoridade nos próximos vídeos. E a ideia é fazer pelo menos uns 2 ou 3 vídeos sobre o assunto, para que eu possa falar tudo que eu tenho a falar sobre o assunto. Ok? Eu agradeço vocês por me ouvirem. Deus abençoe, que Jesus os encha de alegria e que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para que vocês possam conhecer o grande amor e a grande bênção que Ele tem e tudo que Ele tem para nos dar. Uma ótima semana para vocês.